Só um pouquinho. Bom, então, começamos oficialmente. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Eu gostaria muito de agradecer, principalmente, a presença das nossas convidadas de hoje. Eu sei que é corrido, né? Nesse horário, todo mundo já cansado, mas a gente agradece muito a participação, né, das nossas convidadas, especialmente a Kátia, que recentemente teve questões de saúde, mesmo assim está aqui com a gente. A gente tem uma grande expectativa de que esse diálogo seja bem importante, bem construtivo. Eu tenho aqui um roteirinho de como vai ser a nossa conversa de hoje, para a gente tentar otimizar o tempo, mas nada muito engessado também, né? A ideia é que seja fluido e que a gente consiga ir caminhando de um jeito que faça sentido para todo mundo. É, já perdi minha colinha aqui, peraí. Só um pouquinho. Aí. Bom, é, então, eu acho importante eu explicar um pouco a ideia dessa conversa, falar um pouquinho sobre o Fórum Animal, para quem não conhece, não está familiarizado com a nossa atuação. Então, a gente tem uma frente de bioética no Fórum Animal, e um dos projetos dessa frente é o projeto chamado Ciência Sem Jaulas. Como esse nome já indica, a gente almeja um futuro sem exploração animal, sem sofrimento animal, mas enquanto isso a gente trabalha para contribuir para que esse futuro aconteça o mais A rápido Helena tinha possível, que usando as postar a aula ferramentas dela agora de noite, não postou, os alunos estão que já pedindo. existem. Vou Acho que lembrar. tem alguém com o áudio aberto. Fernanda, Fernanda, eu estou te ouvindo. Eu tento, aqui, consegui mutar. Bom, então, voltando. Então, nesse projeto, né, Ciência Sem Jaulas, a gente tem esse objetivo e a gente tenta usar as ferramentas que existem atualmente para melhorar a situação dos animais e fazer o que for possível. E a gente segue um caminho de diálogo, de divulgação, de conscientização, de construção de pensamento crítico de forma coletiva, colaborativa. E a gente tenta envolver todos os atores desse cenário, né? Então, a gente tenta criar um diálogo construtivo entre protetores, representantes da Sociedade Protetora de Animais, pesquisadores, membros de SEWAS. Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga avançar por meio desse diálogo. E é nesse espírito que a gente propôs esse diálogo de hoje. Então, a ideia é a gente apresentar um tema bem importante, que está acontecendo no momento, e explicar um pouco esse contexto e promover um diálogo construtivo com diferentes perspectivas, né? Com pessoas de diferentes perspectivas. Então, recentemente, o Conceia publicou uma minuta de uma resolução normativa que versa sobre a reutilização de animais em pesquisa. Eu não vou entrar muito ainda nisso, né, porque as nossas convidadas vão apresentar um pouco esse contexto, da onde surgiu a ideia dessa minuta, qual que é a importância. Mas a gente veio falar sobre isso porque houve a publicação dessa minuta e atualmente no site do Conceia a minuta está disponível e está aberto o período de consulta pública, então a sociedade pode ler a proposta da resolução normativa e contribuir, emitir opinião, deixar registrado apontamentos, críticas e perguntas. E para que isso seja feito, a gente acha importante que as pessoas entendam do que se trata, saibam que existe essa consulta pública, como acessar, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. E para isso a gente vai promover esse debate sobre isso para preparar as pessoas para que elas entendam do que se trata e possam opinar de forma mais embasada. Então eu vou mostrar aqui rapidamente o site para todo mundo entender do que a gente está falando e talvez para vocês irem acompanhando também
ao longo da nossa conversa. Eu vou compartilhar. Só um minutinho. Ai, gente. Estou compartilhando a minha tela, né? Estão vendo? A tua Estamos tela. vendo sim. Tá. Peraí. Ai, a barrinha aparece bem em cima de onde tá. Aqui, consegui. Então, aqui vocês estão vendo, né? O site do Conceia. Eu já entrei aqui no botãozinho da minuta. Vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo Aí sim. aqui, tá. Então aqui tem a minuta, né? Então todo mundo pode ler, tem um resumo explicando do que se trata. E aqui, nessas linhas, cada linha é possível, na consulta pública é possível opinar. Então, acho que as pessoas têm que entrar com o login delas no site, né? Eu não sei se dá para opinar sem o login, mas eu acho que não. Acho que precisa fazer um Não, tem que login. fazer o login pelo Gov. E aí, quando a gente entra aqui no Gov, a gente coloca o CPF, faz o login, que a gente usa para outras coisas também, e aí consegue opinar. Então, clicando aqui, por exemplo, a gente já vê os comentários que já foram feitos. Nesse aqui não tem nada, né, no caso, mas aqui, por exemplo, tem já duas contribuições, a gente consegue ver as contribuições que foram feitas e consegue contribuir também. Então, era só para mostrar do que a gente está falando. Se alguém quiser, quem não leu ainda e quiser ir acompanhando em algum momento, ou alguma coisa que a gente tocar, quiser checar, então é só entrar no site do Conceia e entrar nessa parte aqui da resolução normativa, dessa minuta, que está aberta a consulta pública. Então, vou voltar aqui para o compartilhamento e apresentar as nossas convidadas, e em seguida passo a palavra Oi, para filho! elas. Denise está com. Acho que a Denise está com o Desculpa. microfone aberto. Imagina. Bom, então temos aqui conosco hoje a Luísa Maria Gomes de Macedo Braga. Eu vou fazer uma apresentação bem resumida para Não, a gente faz. não ficar perdendo tanto tempo com isso, mas depois as nossas convidadas fiquem à vontade, por favor, para falar mais sobre o que acharem relevante. Então, a Luísa é graduada em Medicina Veterinária, mestre em Ciências Veterinárias, doutora em Genética e Biologia Molecular, tudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP e tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em gestão de biotérios e suas equipes, produção e manutenção de colônias de animais do laboratório, atuando principalmente nos seguintes temas: animais de laboratório, ética em pesquisa, experimentação animal, terapia celular, células-tronco e gestão de pessoas. E a Luísa é atualmente coordenadora do CONSEA, Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal. Temos também conosco a Kátia De Ângeles Lobo Dávila, que possui graduação em Educação Física pelo Instituto de Porto Alegre e graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado também em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E pós-doc na Faculdade de Medicina da USP. A Kátia é atualmente professora livre-docente do Departamento de Fisiologia, coordenadora institucional de pesquisa e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional da Unifesp e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade 9 de Julho. E ela tem experiência na área de fisiologia cardiorrespiratória e do exercício, atuando principalmente nos temas exercício físico, controle autonômico da circulação, envelhecimento, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e menopausa. E a Kátia é ex-coordenadora do Conceia e atual representante do CNPq no Conceia. Temos também conosco a Norma Labarte, que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, mestre
em clínica médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em ciências com foco em biologia parasitária pela Fiocruz e atualmente é professora orientadora do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva pela Fiocruz. A Norma tem experiência em medicina veterinária preventiva, principalmente doenças infectoparasitárias, doenças transmitidas por artrópodes, doenças transmissíveis que acometem cães e gatos, bioética, bem-estar animal e controle populacional de gatos urbanos. A Norma tem se dedicado também ao estudo das relações entre a natureza e a saúde, aproveitando sua experiência prévia para inovar propostas que ajudem a controlar doenças emergentes ou reemergentes. E a Norma é ex-representante da Sociedade Protetora dos Animais no CONSEA. Então, agora apresentados todos os nossos convidados, eu passo a palavra, iniciando por essa ordem que eu apresentei. Então, passo a palavra para a Luísa, e conforme a Luísa e a Kátia queiram ir fazer um bate-bola, fiquem à vontade, por favor. A gente pede que vocês expliquem para a gente um pouco e, em seguida, passamos a palavra para a Norma manifestar também suas colaborações. Boa noite a todos, obrigado pela presença e a palavra agora é da Luísa. Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Karen, por essa oportunidade. Nós precisamos muito explicar essa resolução normativa. É muito interessante essa oportunidade que tu está dando para a gente, né? Que nesse momento da gente fazer esse diálogo é muito importante para nós. O CONSEA é um conselho de controle da experimentação animal, então tudo que a gente quer lá dentro. E a Kátia, a Karen e a Norma, que já fizeram parte desse conselho, sabem que o que mais interessa para a gente, né, é que a gente consiga trabalhar, se precisa trabalhar com animais, que a gente consiga buscar o bem-estar desses animais, né, diminuindo dor e sofrimento durante todos os experimentos, né, essa é a nossa ideia. E também diminuindo o número de animais que precisam ser usados. A nossa lei, para contextualizar vocês, tá? A lei Arouca, ela é uma lei que ela está baseada nos pilares dos 3 R's. Então, toda lei, ela foca nos pilares dos 3 R's, a redução do número de animais, o refinamento do uso dos animais e a substituição desses animais, quando possível, por métodos que não utilizem animais ou métodos alternativos que diminuam o uso de animais. Então, toda a nossa lei, assim como a maioria das leis internacionais que regem experimentação animal, ela é baseada em cima desses pilares dos 3 R's, né? Buscando sempre apoiar métodos alternativos, né? Buscando sempre diminuir o número de animais sempre que possível, apoiando, né, alternativas. E nós temos um artigo do artigo 8º, o inciso 8º do artigo 14, que é o único momento dessa lei que diz que vai de encontro aos 3 R's, que é esse que proíbe, né, a reutilização de animais após o final do experimento científico. Do jeito que está posto na lei, inclusive nós somos contrários à reutilização, né? Porque reutilizar um animal sem saber se aquele animal vai passar por muito mais sofrimento do que ele já passou, nós também somos contrários, né? Só que assim, essa reutilização, ela também, quando a gente olha para alguns tipos de protocolos, a reutilização não é só necessária, ela é muito necessária. Por exemplo, quando tu vai fazer um protocolo, para dar exemplos para vocês, quando tu vai fazer um protocolo de palatabilidade, né, de uma ração em bovinos, tu vai utilizar os animais para palatabilidade e depois, no final daquele experimento, aqueles animais não podem mais ser utilizados outra vez. Então, a gente vai ter que buscar um outro grupo de animais para testar
palatabilidade de outra ração, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o que que a gente vê o que que a gente tenta, né, nesse momento com essa resolução normativa? A gente tenta buscar uma alternativa para experimentos leves que não causem sofrimento nos animais. Por exemplo, um animal utilizado durante essa palatabilidade, depois, no nosso ponto de vista, ele poderia passar por um procedimento de um atestado veterinário, e aí nós Washout. achamos um novo termo, né, Kátia, me ajuda aqui A Kátia, eu vou contar para vocês, a Kátia é a mãe dessa normativa. Por muito, muito tempo, muitos anos, nós viemos buscando dentro do Conceia achar uma alternativa para essa vedação. Muito tempo. Nós já tentamos várias outras alternativas legislativas e não conseguimos. Então, nós estamos num momento que a gente precisa achar uma saída para parar de utilizar um número excessivo de animais sem necessidade, né? E para, em alguns casos, ter que fazer eutanásia de animais sem a necessidade. Então, essa resolução normativa, ela busca, como nós somos um órgão normativo, a gente pode muito bem normatizar termos. E nós, então, estamos buscando um novo termo, que é a realocação, mas ele não vem sozinho, realocar o animal, que seria realocar um animal em um novo procedimento, desde que ele cumpra alguns parâmetros, que eu vou ler para vocês, tá? Primeiro, e esses parâmetros não são excludentes, eles são inclusivos. Todos têm que ser vistos ao mesmo tempo. Então, terminou aquele experimento, o animal passa por um médico veterinário para avaliar o estado geral de saúde dele, né? E para ver se ele tem condições de ser realocado em outros experimentos sem prejuízos para o bem-estar desse animal, tá? A gente olha o destino desse animal anterior a esse protocolo, que é o histórico, né, do animal, de tudo que ele veio passando durante todo o tempo, para ver se ele já foi usado, inclusive, em outros experimentos ou não. A gente não permite que o grau de invasividade do próximo experimento seja maior do que o grau de invasividade 1 ou 2, tá? Que são o grau leve hoje em dia, né? A gente olha também a ficha clínica e o histórico desse animal, acho que já falei, né? O grau de invasividade, o histórico, o grau de invasividade dos dois procedimentos, do anterior e do posterior, né? E o destino desse animal, ele tem que estar traçado no projeto e tem que ter passado por uma CEUA. Então, o médico veterinário vai avaliar o animal e a CEUA vai aprovar esse protocolo, tá? Esse novo protocolo. Então, isso seria a realocação. É isso que nós estamos buscando com essa resolução normativa, tá? Fazer com que os animais que foram utilizados num experimento leve possam ser reutilizados ou realocados num novo protocolo, tá? É muito difícil para nós tudo que olhar para alguns segmentos da sociedade, como o segmento das pesquisas clínicas veterinárias, né? O segmento que utiliza primatas, né? E ter essa proibição de reutilizar o animal em experimentos leves, tá? Então, é isso que nós estamos buscando. Kátia. Obrigado, Luísa. Vou seguir no raciocínio da Luísa. Primeiro, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade, essa iniciativa do Fórum e da Karen. Eu acho que é importantíssima essa conversa. Eu acho que o Conceia tem se aproximado em diferentes frentes, de diferentes sociedades, da sociedade de uma forma geral e do próprio Fórum. Temos tentado trabalhar junto em vários momentos, né? Seja
pelo apoio na capacitação de futuros membros de SEUAS, né? Então, nós somos também pessoas que estamos muito preocupados, como disse a Luísa, com o controle e com a proteção dos animais utilizados em ensino e pesquisa no Brasil. Se nós pensarmos, e talvez alguns de vocês tenham trabalhado ou convivido com a ciência há 20 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, o que nós temos hoje em experimentação animal no Brasil é incomparável em termos de evolução. O que nós evoluímos é algo extremamente significativo. E a gente tem que continuar evoluindo. Essa evolução, ela não, na minha visão, ela não pode ser feita a partir do momento em que o Conselho se estabeleceu há 15 anos. Nós não estávamos 100% maduros para fazer todas as resoluções e mesmo não tínhamos braço para fazer tudo. Então, eu acho que o Conselho, acertadamente, e às vezes por caminhos não tão certos, mas que levaram a algo cada vez melhor, ele foi gerando resoluções do que se julgava em termos de conselho e de sociedade mais emergenciais. E agora nós chegamos em um ponto em que nós enxergamos algumas arestas em termos de legislação e mesmo uma evolução em termos de pesquisa e de ensino, e que a gente pode lançar resoluções normativas que melhorem ainda mais a nossa condição de experimentação. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que eu acho que foi disruptivo, né, em termos de conselho e de sociedade protetora dos animais. Foi a resolução normativa que hoje a gente tem, que é a 54, se eu não me engano, que é a resolução relativa às atividades de ensino, né? Então, essa foi uma resolução amplamente discutida, no qual a Sociedade Protetora dos Animais teve uma participação extremamente expressiva, né? Que nos trouxe e nos forçou a esse debate, os 28 conselheiros, e se chegou a um texto no qual hoje nós observamos uma evolução em termos de atividades de ensino no Brasil extremamente expressiva, né? Eu diria que em diferentes proporções nós estamos de novo num momento crucial, né? Um outro momento importantíssimo que eu acho que o Conselho teve foi o lançamento do guia, em parte coordenado pela professora Norma, finalizado pela professora Luísa em termos de coordenação. O guia é um marco histórico para o Brasil, porque se nós vamos ter experimentação, como disse a Luísa, que isso se faça em instalações adequadas, que isso se faça com procedimentos adequados, que exista uma legislação clara que defina o que é obrigatório, o que é mínimo, o que é desejável e como eu devo me conduzir para diferentes grupos taxonômicos. Essa não é uma missão fácil. Eu, às vezes, brinco com as pessoas, eu tomo essa liberdade quando eu fui coordenadora, e brinco e digo assim, o CEP, o nosso Conselho de Ética, ele tem que coordenar humanos. Nós temos que coordenar milhares de grupos taxonômicos. É claro que o humano ele consegue se distorcer em facções diferenciadas que nos dão muito trabalho. Mas a gente tem uma gama, entendam o quanto isso é difícil, né? O Conselho, em 15 anos, né, legislar sobre todos esses grupos taxonômicos, trazer instalações. E voltando ao meu discurso, eu acho que esse é um momento de novo histórico. Nós, há mais de 4 anos, nós estamos discutindo como levar esta questão do reuso. Como que a gente pode fazer com que animais que foram minimamente utilizados numa pesquisa possam ser reutilizados em prol de outros animais que nunca foram. Como a gente consegue deixar isso claro em termos de legislação? Porque há um primeiro momento, quem lê a nossa legislação, e talvez esse não foi algo pensado no momento em que se fez uma lei, dentro da realidade que se tinha, ninguém era mal intencionado naquele momento, mas era a realidade do que se tinha e conseguiu se somar de informações naquele momento. Quando se lê a lei, num primeiro momento, se entende que qualquer reutilização não pode ser executada sob a visão do Conselho. E o Conselho hoje entende de que, em algumas condições, o reuso
deve acontecer para priorizar que outros animais não sejam utilizados. Mas o Conselho, a partir deste momento, que traz um novo termo, não é o ideal, talvez não seja, mas é a forma que nós conseguimos hoje resolver em 90 a 120 dias um problema que nós estamos discutindo há anos. Um problema que deve frear, em grande parte, eutanásia de animais que não são necessárias, ou a busca de novos plantéis representando não só a vida de novos animais, mas também um custo econômico e financeiro enorme para quem faz, para o Brasil e para quem vai consumir. Então, é importante que a gente tenha a consciência de que isso pode não ser o ideal, o melhor, mas isso é algo que resolve o problema neste momento, né? E que vai trazer uma melhora expressiva com relação a esse pilar dos 3 R's, que é esse momento na legislação que isso não ficou tão claro. Então, a realocação, como disse a Luísa, ela vem para nos permitir que um animal que sofreu um procedimento não invasivo ou minimamente invasivo, classificado nacionalmente e internacionalmente como de grau leve a moderado, que teve o seu protocolo aprovado pela CEUA e que cujos pesquisadores e o médico veterinário no seu planejamento atestam que não existe uma razão técnica para esse animal ser eutanasiado ou ser descartado, ele retorne ao plantel se as condições de instalação animal o permitirem, se restabeleça, seja acompanhado pelo médico e pela equipe durante todo esse período, se façam novos testes, se verifique que esse animal está apto a entrar num novo estudo e que ele novamente seja submetido a um procedimento leve, moderado ou mesmo um procedimento terminal, se isso for essencial. Mas não a um procedimento severo após ter sido submetido a um procedimento leve. E nem, em hipótese nenhuma, ter sido submetido a um procedimento severo inicialmente e vir a um procedimento leve numa sequência. Então, essa determinação e esse cuidado que nós temos é para garantir que CEUAs que estejam preparadas, e assim nós vamos atuar no Brasil para prepará-las, assim como nós temos preparado com relação a diferentes pontos, né? Elas julguem o projeto inicial. Julguem se esse animal que foi colocado no projeto inicial, ele poderia ser realocado. Se ele poderia ser realocado, ele vai estar apto a ser realocado. Quando terminar o estudo, ele vai voltar ao plantel. O médico veterinário e toda a equipe vai ter que atestar o restabelecimento. A CEUA vai acompanhar a ficha desse animal. O pesquisador vai acompanhar a ficha desse animal. Vai saber, ele foi reutilizado, realocado uma vez, 2 vezes, esse é um momento, ainda dá para realocá-lo, não, nós devemos dar um outro destino, a doação, a eutanásia, certo? E após esse período, esse animal tem a possibilidade de retornar a um novo estudo. Isto o Conselho busca definir como realocação, um tipo de reuso em um novo experimento, garantindo que o anterior teve grau de invasividade mínimo ou nenhum, né? E que ele possa ser utilizado em prol de um novo animal. São nessas condições e somente nessas. Nas demais, a realocação não é permitida. Isso tem que ficar extremamente claro. O Conselho mantém a sua posição de que ele deve zelar pelo uso humanitário dos animais. Em hipótese nenhuma, essa legislação, da forma que ela está, permite que esses animais cheguem a maus tratos. E aqui nós temos a Karen, que participou ativamente nesse texto, a Karen, que trabalhou conosco, e nesse texto eu gostaria de ler para vocês o artigo 3º desse artigo. Posso continuar? O artigo 3º, que diz o seguinte: o uso sequencial e a realocação são opções que visam
reduzir o número de animais utilizados em ensino e pesquisa científica. Como parágrafo único desse artigo 3º, no uso sequencial e na relocação de animais, é vedada a realização de procedimentos que causem dor, sofrimento ou angústia grave, suscetíveis de serem prolongados e sem possibilidade de serem aliviados. Então, nestes casos, está vedada a realocação. Se cumprir com todos os critérios que eu coloquei, que a Luísa colocou, essa realocação é possível e nós esperamos com isso ter mais um passo importante para que nós possamos garantir, 1, o uso humanitário de animais e 2, a redução do uso de animais em ensino e pesquisa no Brasil. Vou passar a bola para a Luísa, porque eu já cansei. E também a gente, com essa RN, a gente também busca se aproximar da comunidade internacional, porque para a comunidade internacional, principalmente aqueles países que o Brasil é signatário, né, como a União Europeia, o reuse, né, que eles chamam reuso lá, é exatamente o que nós estamos chamando de realocação. Eles seguem, nós inclusive copiamos os tópicos que eles consideram essenciais para que o animal seja realocado em um outro experimento. Então, assim, o Brasil, o artigo 5º da nossa lei diz que o Brasil tem que cumprir, né, com as... vou ler para vocês, que eu também me esqueço desse... Ele diz que o Brasil tem que cumprir as normas de uso de animais em consonância com as convenções internacionais. Então, a gente, inclusive, não está cumprindo com esse artigo no momento que a gente proíbe, né, ou veda o uso de animal num outro momento. Tá? Então, eu acho que o mais legal agora seria passar para a norma e depois uma discussão, porque eu acho que é aí que eu estou vendo umas perguntas no chat ali, já estou louca para responder, mas eu acho que tem que a gente esperar agora e ver a apresentação da norma e depois a gente fazer o debate, né? Acho que vai ser mais produtivo do que nós ficarmos falando aqui, porque eu acho que tanto eu quanto a Kátia já demos a ideia do que é que o Conceia pensa, né? E por que o Conceia está fazendo essa resolução normativa e pedindo o apoio, né, da população da sociedade, né, para que participe, colabore, apoie, né? Então, vou passar para a Norma agora. Obrigada, Kátia e Luísa. Norma, eu já coloquei você como host para você conseguir compartilhar, se você quiser, uma apresentação. Karen, tem A uma mão palavra é levantada. A gente vai deixar essa mão levantada para depois? Acho que sim. Vamos, Tá. vamos ouvir você e aí a gente começa a debater com todo mundo. Ok. Estão vendo? Sim. Essas barras me enlouquecem. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar vocês da frente de tudo aqui. Espera aí. Bom, vou botar isso aqui no canto. Tem que arrumar as barrinhas aqui, porque senão eu também não vejo nada aqui. É muito chato isso, né? Bom, gente, então, a Karen me pediu para comentar um pouco sobre as ponderações bioéticas e possíveis problemas que eu pudesse encontrar nessa história toda. Eu imagino que algumas pessoas aqui não me conheçam, eu sou médica veterinária de formação, então, para quem não for médico veterinário, essa história de ter que lidar com muitas espécies causa estranheza. Mas um veterinário, infelizmente, vive com isso desde o primeiro dia de aula na faculdade. A gente tem que estudar bicho com dente, sem dente, bicho com, enfim, determinados órgãos que os outros não têm. Uns respiram dentro d'água, outros respiram fora d'água. Então, a gente tem que se acostumar com essa diversidade mesmo. Isso faz parte da vida veterinária, isso não tem muito jeito. Só para vocês terem um pouco de ideia, a Karen já me apresentou aí exageradamente,
Mas só para vocês terem uma ideia, a minha vida profissional começa na UF, na Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei, é onde eu dei aula até me aposentar. Me aposentei, fui para a Fundação Oswaldo Cruz, depois ainda estou na Fundação Oswaldo Cruz no programa de pós-graduação, mas trabalho também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e numa CRO que chama Ares 2. Eu queria declarar para vocês os meus conflitos de interesse aqui, porque eles são muitos, mas eu só botei alguns para não ser cansativo. A primeira das coisas é que eu sou absolutamente favorável à reutilização de animais com escrúpulo. Com isso, eu não quero dizer que Luísa e Kátia não tenham escrúpulo, e nem Karen, não é nada disso. Apenas eu conheço os meus colegas, eu conheço as pessoas que fazem pesquisa nesse Brasil. Eu conheço pessoas que fazem pesquisa fora do Brasil. E nem sempre o escrúpulo é uma parte forte dessa avaliação. Portanto, quero deixar claro que eu sou muito crítica em relação a essas coisas, porque eu sei que as pessoas se utilizam das regras em benefício próprio, distorcendo o tanto que podem. Para vocês terem uma ideia, eu fui conselheira lá no Conselho por 2 mandatos e sou membro de SEUAS há 15 anos. Fiocruz, Universidade de Castelo Branco, Rural do Rio de Janeiro, Ares. Ou seja, quem não me conhece agora sabe que eu sou uma pessoa que gosta de encrenca, porque sentar em uma SEUA significa perder amigos. Ninguém faz amigos enquanto participa de uma SEUA, a gente perde amigos. No Conselho a gente faz amigos, mas na SEUA não. Aí, ao ler a nota técnica, foi o que mais me causou espanto, porque eu identifiquei alguns trechos de texto que podem confundir o leitor, levar o leitor a pensar que a lei diz uma coisa que não é exatamente isso que ela diz. Então, assim, a nota técnica me deixou muito incomodada. Só vou dar um exemplo para vocês. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 14, nos destaques, né, que estão o item 20, que está na página 4 das 11 da nota técnica, altera um pouco o texto da lei. Não é que mude completamente, dá aquela meia alterada para reforçar o que a resolução quer, o que me incomodou demais. E eu li a nota técnica antes de ler a resolução. Então, eu comecei a ver que a nota técnica estava me empurrando a achar que as condições para resolver o que a lei determina, criando palavras em benefício do que quer defender, que é o realocar. Então, assim, a nota técnica me incomodou demais e me fez implicar, Kátia, me desculpe, com realocar. É que nem todos. Eu não tenho nada contra a opção de quem for, mas me incomoda um pouco a gente começar a mudar o vernáculo na marra. Eu acho que a gente pode mudar, a gente deve mudar, mas não é na marra. Então, assim, isso me incomodou um pouco, assim, a nota técnica mais que tudo. Outra coisa, se a eutanásia desproporcional, como a nota técnica diz, é porque tem utilização desproporcional, e tem muita. A verdade é que tem muita. E tem porque as SEUAs não fazem o que deviam fazer, porque as SEUAs, em geral, são compostas por pessoas daquela instituição. Então, são pessoas que têm compromisso com a chefia, porque se elas começarem a criar muito caso para cima, elas podem ser demitidas. Isso é verdadeiro. Isso pode não ser verdadeiro na Unifesp, isso pode não ser verdadeiro na Fundação Oswaldo Cruz, mas isso é verdadeiro na maioria dos lugares. Tanto assim que nós acabamos de terminar um estudo, um manuscrito que está submetido já para publicação. Tem psiquiatra, tem uma opção de gente de outras formações, eu acho que somos Rita, Paixão e eu, as únicas veterinárias do grupo. E é impressionante. O nosso objetivo era saber se os RTs de instalações de pesquisa com animais são submetidos a sofrimento moral. Vocês não têm noção das respostas que nós tivemos. Vocês não têm noção do sofrimento dos RTs. Então, isso aqui é uma coisa que me incomoda muitíssimo. Imaginar colocá-los numa situação complicada outra vez, que a SEUA vai dizer que está lindo e não necessariamente estará.
Aí, lá na nota técnica, tem uma coisa que é bem bacana, né? Que o STF reconhece a senciência dos animais não humanos, o que é bem bacana, e que o sofrimento, e define o sofrimento, dividindo o sofrimento em duas partes: físico, que ele só vê a dor como sofrimento físico, e o mental, no qual ele vê agonia, medo, angústia e os estados psicológicos negativos. Então, o sofrimento mental, visto pelo STF nos animais não humanos, é muito mais amplo e difícil de ser mensurado do que a dor. A dor, você vai lá ver frequência cardíaca, provavelmente, se tiver doença, a frequência cardíaca está elevada, a menos que você tenha controlado de outro jeito, pelo menos nos animais que eu conheço melhor. E o sofrimento mental, quando é representado na internet, com uma figura qualquer, eu peguei qualquer uma, reparem, dos humanos, os humanos se sentem engaiolados. Os humanos em sofrimento mental são representados muitas vezes com esse tipo de imagem aqui, ó, perderam a liberdade. E quando nós olhamos para os animais utilizados nos nossos experimentos, nos nossos estudos, nas nossas aulas, eles também perderam a liberdade. Eles também podem estar angustiados e com medo, mesmo que não tenham sofrido dor. E eu ainda vejo caixa de camundongo embaixo da mesa do pesquisador, caixa de hamster embaixo da mesa do pesquisador. Então, são coisas que eu tenho certeza que esses bichos estão passando por um sofrimento mental intenso. E aí é que eu fico muito preocupada. Em resumo, lá no resumo da RN, agora a gente sai da nota técnica e vem para a RN, no resumo diz que a reutilização numa mesma proposta, após ter sido atingido o objetivo principal. Isso é a definição de reutilização. Então, reutilização, pelo resumo que está posto na minuta da RN, é que reutilização é numa mesma proposta. Não pode ser em outra, é na mesma. Isso causa estranheza, uma vez que nada pode ser feito sem a prévia aprovação da CEUA. Então, não é reutilização, é sequencial, já estava lá e a CEUA já aprovou. Portanto, passa a ser impossível existir reutilização, pelo que está escrito lá. Como falar em bem-estar de um animal que está preso num Sua espaço mãe, limitado, sem escolhas próprias? seu pai arrumou o carro e sua mãe falou para você levar ela no Donizete, veterinário. se puder desligar o microfone, por Isso. favor. Então, a gente acaba matando o termo reutilização ali naquele resumo. E aí, a minuta altera o artigo 11 da lei, sem que o MCTI tenha cumprido com a sua obrigação legal de licenciar todas as instalações. Assim, na minha cabeça, essa minuta poderia ser muito mais digerível se o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desse Brasil inteiro fizesse o que a lei manda que ele faça. Ela determina, desde 2008, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações licencie as instalações. Ele até hoje não fez isso. E não fez isso, eu não sei por quê. Me diziam, quando eu estava no Conselho, porque não tinha o guia. Agora tem o guia. Por que não faz? Não sei. Então, qualquer alteração no sentido de realocação, reutilização, seja o que for, o nome que se dê, na minha cabeça, só pode ser feito em instalações devidamente licenciadas pelo Ministério. O artigo 2º, no parágrafo 1º, diz que é vedada a reutilização em novo procedimento em uma mesma proposta de atividade de pesquisa, não fala do ensino aqui, mas eu acho que isso foi bobeira, após ter sido alcançado o objetivo principal da proposta. Isso é óbvio. A CEUA já fez. A CEUA já disse que podia. É sequencial. No parágrafo 2º, disposto nos incisos 2 e 3, necessita prévia autorização da CEUA.
Sim, e a reutilização não. Enfim, a reutilização fica meio que esquisita ao longo do texto da minuta, o que acho que a gente precisa consertar. Então, precisamos. Ou a gente pode combinar que a gente vai matar o termo reutilização, deixa a lei lá com um termo que não existe. Pode ser, mas tem que ter cuidado com isso, parar de falar isso. E, gente, pelo amor de Deus, nada de reutilizar, realocar, a gente chame do nome que a gente quiser, sem licenciamento. Isso não tem nenhum problema na Fundação Oswaldo Cruz, isso não tem nenhum problema na Unifesp, isso não tem nenhum problema na Universidade Rural do Rio de Janeiro, mas em muito lugar tem. Eu não sei se quem está aqui acompanha o drama do Ministério da Agricultura quando faz visitas nas CROs do Brasil. Se vocês nunca viram, recomendo que vejam, porque as CROs deixam os bichos, reutilizam aos montes os animais, inclusive em estudos de segurança de drogas, que se aplica em bovino, em galinha, que são animais que vão para o consumo humano, inclusive, com animais em péssimas condições, com bichos morrendo. Tem vídeos de cadelas que pariram, que tinham filhotes mortos, que o pessoal acha que já estavam mortos com as cadelas há mais de 3 dias. Então, se o MCTI não fizer a parte dele, eu acho que nós seremos muito inconsequentes de fazer qualquer coisa. Eu tenho certeza que Kátia tinha na cabeça exatamente o que eu tenho. Eu sou favorável à reutilização. Só que a Kátia acredita, ela é muito mais nova do que eu, ela ainda acredita que as pessoas podem ser boas. Eu já tenho uma dúvida cruel, não é por preconceito, é por simples experiência. Eu vivo isso, eu vivo por aí, eu ando nos lugares diferentes e eu fico chocada ainda. Melhorou? Melhorou sim, nos lugares que querem melhorar, mas tem muito lugar que não está preocupado com isso. Então, com isso tudo na minha cabeça, realocar, reutilizar, seja o nome que a gente dê, diminui o número de animais, mas aumenta o sofrimento individual. E nesse sofrimento, eu estou incluindo o mental também, tá? Porque os graus de invasividade, normalmente, a gente não... É porque é difícil de medir. Não é que a gente não dê atenção, é muito difícil medir. Então, o uso sequencial e a realocação é dito que é vedada a reutilização, como a Kátia já leu, em procedimento de angústia grave, barará, barará. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, repara como a gente cai no erro sem querer. É vedada a realização em procedimentos que causem dores, sofrimento ou angústia grave. Ou seja, dores e angústia grave são parte do sofrimento que a própria nota técnica botou lá. Então, bastava falar sofrimento, porque tudo isso aqui é sofrimento. Ou então não escrevia sofrimento e botava dor, agonia, medo, angústia e estados psicológicos, para que a gente faça um texto que converse com o outro, porque os dois textos não estão sintonizados. A nota técnica, sinceramente, ela me fez muito mal. Eu tive que tentar ler a nota técnica mais de 10 vezes, porque eu começava a ler e não conseguia continuar. Aquilo ia me dando uma coisa e eu parava de ler. Até que, finalmente, eu consegui ler inteira e com calma e entender. Então, a realocação, no seu artigo 4º da RN, prevê a saída do animal da instalação, uma vez que descreve a instalação de destino. Ora, se a lei diz que o animal só pode sair da instalação se ele for para uma SPA, né, é o que está na lei, ó, só pode sair da instalação, excepcionalmente, destinados a pessoas idôneas ou uma SPA devidamente legalizada, que por eles queiram se responsabilizar. Então, se eu estou falando que eu tenho que olhar a instalação para a qual o animal irá, eu estou dizendo que ele saiu da instalação original, o que a lei não permite, a menos que ele esteja morto ou que tenha ido para uma SPA ou para uma pessoa idônea. Então, gente, repara, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso vai dar uma confusão. Isso, eu acho que a gente, na tentativa
de resolver um problema que é real e precisa ser resolvido, nós estamos criando muitos outros. Essa é a minha maior preocupação. Tá? Então, mais uma vez, para falar de reutilização, para falar de realocação, nós temos que falar de licenciamento pelo MCTI. Até hoje eu não sei por que o MCTI se recusa a fazer o que a lei manda que ele faça. Bom, aí, nos incisos 2 e 3, está lá, Estado Geral será atestado por um médico veterinário. A Luísa se referiu a esse médico veterinário como RT. Diz que é o RT da instalação que vai ter que dizer isso. Esse RT vai morrer. Esse RT vai ter úlcera gástrica, ele vai ter um monte de coisa, esse cara vai deixar de dormir. Gente, é um sofrimento, porque é uma pressão em cima dos RTs, que vocês não têm uma ideia. Os pesquisadores, o dono da SRO, o cara que quer ganhar dinheiro, o outro que quer defender a tese, o outro que quer ganhar o Nobel, ou seja o que for, fazem uma pressão em cima do RT, porque o RT deixa passar tudo infernal. E agora o coitado ainda vai ter a responsabilidade de ter que dizer que o bicho está ótimo, que ele não teve sofrimento nem mental, nem psicológico, nem dor, nem coisa nenhuma, ele está ótimo. E pior ainda, bem-estar lá na RN não diz quem vai dizer que o bicho tem bem-estar. Então, assim, o Estado Geral é o médico veterinário. Fica uma maluquice. Outra coisa, grau de invasividade, o Conselho já mudou 2 vezes, que eu me lembro, a descrição dos graus. O grau foi para cima, foi para baixo, mudou para lá, mudou para cá. Ele pode mudar a qualquer momento. Então, eu acho que é melhor que a gente não se refira a grau de invasividade no texto da RN e a gente diga exatamente o texto do grau de invasividade que nós estamos considerando no momento em que se aprovar a RN, será que ela vai ser aprovada? Eu não sei. Mas não vamos usar só o número, porque esse número muda, e já mudou. Aliás, o Conselho é o zero e vezeiro em dizer uma coisa e depois desdizer, porque a gente está aprendendo. O Conselho está aprendendo, o Conselho é muito novo, a gente apanha, a lei é difícil, o decreto é pior ainda, e o Conselho faz um esforço enorme, mas não é fácil. Todo mundo que já sentou ali sabe que aquilo ali não é fácil. São muitas cabeças, muitos interesses, e é um lugar em que tem muitos legislados escrevendo a legislação. Então, é o legislado legislando. As pessoas puxam a regra para o seu lado para que o mal feito que ele faz em casa passe a ser legal. Isso também tem em todo lugar, e lá não é diferente. Portanto, é muito difícil. Eu, assim, tenho o maior respeito pela Kátia, tenho o maior respeito pela Luísa, por todo mundo que já foi coordenador de Conselho, porque eu sei que aquilo não é fácil, aquilo ali é um lugar complicado. Então, coitada da realocação, na minha cabeça, vai causar mais confusão do que solução, porque vai resolver um problema e criar milhares de outros. Vai ressaltar que o MCT não faz o que ele tem que fazer. O MCT, não se esqueça que o Conselho é parte do MCT, ele está lá alocado no MCT. E aí fica criando regra para cá, para baixo, para cima da CEUA. Mas o MCTI não faz o que ele devia fazer. E tampouco o Conselho pressiona o ministro para que ele faça. Porque o tal de ministro, já nem sei mais, a criatura lá, que está sentada lá em cima, ela é a presidente do Conselho. O ministro de Estado é o presidente do Conselho. A Luísa é só a coordenadora, é quem representa o ministro. E o ministro tem a cara dura de não fazer nada, de não licenciar nada. E não é esse ou aquele ministro, foram todos. A realocação vai facilitar o abuso com animais utilizados em atividade de ensino e pesquisa. Facilita. Quem quiser fazer mal feito, vai fazer mal feito, e agora vai fazer mal feito dentro da lei. Porque mal feito todo mundo já faz. Só que faz escondido e com cuidado para não ser pego. Na hora em que for legal, vai fazer descaradamente com muito mais facilidade. E vai tornar o trabalho da CEUA insano, impossível. Eu sou a primeira pessoa que vai sair correndo da CEUA se eu tiver que ler o histórico de 20
30, 50 camundongos em um protocolo, porque eles vão ser reutilizados, realocados, seja o nome que for. Gente, desesperador. Então, é assim que nós vamos acabar na CEUA, desesperados. E vai abrir a porteira. E essa história de abrir a porteira, não vai aqui um comentário político, embora seja um texto que foi usado por um sujeito que era ministro um dia nesse país, e abriu a porteira para passar tudo. Então, assim, vai abrir a porteira sem que o MCTI tenha feito o que ele tem que fazer. Esse é o meu maior medo. Vai valer qualquer coisa, gente. Então, eu sei que eu sou meio eloquente, sou apaixonada por esse assunto e tal, mas eram essas as minhas preocupações principais. Karen, tudo contigo. Obrigada, Norma. Temos muita coisa para conversar. A Agora eu gente não consigo pretende. sair daqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Caraca. Cadê? Não quero sair da reunião. Onde é? Tá cá embaixo. Espera aí, que eu Deixa eu ver escondi se eu. todas as coisas. Boa noite. Eu vou no 123, a doutora Juliana. Peraí, que tem alguém com o áudio aberto. Eu também não consigo fechar para você, Norma, mas tudo bem, pode deixar aí por enquanto. Achei. É que estava escondido embaixo de tudo aqui. Fui escondendo tudo e não achava. Achei. Tá. Muito obrigada, Norma. Então, a gente tem muita coisa para falar, eu Tá. acho. E o nosso plano é ir até as 9. Então, vamos tentar abarcar tudo, né? A gente tem várias perguntas, eu fui anotando aqui. A gente tem a Mariângela com a mão levantada já faz um tempão, então eu vou passar a palavra para ela fazer a pergunta. E em seguida a gente vai organizando cada tema que der para a gente tratar. Pode falar, Mariângela. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Ótimo. Bom, vou tentar ser breve, porque eu sei que muita gente quer fazer pergunta. Em primeiro lugar, eu sou médica veterinária, presido uma ONG de proteção animal e trabalho nesse tema há mais de 40 anos, só para me apresentar rapidinho. E realmente essa questão CONSEA, CEUA, para mim são dilemas. Eu já trabalhei no CEP, né, no Comitê de Ética de Uso Humano, em pesquisa, e se, como a norma diz, acontece no Comitê de Ética de Uso de Animais, o fato de que as pessoas são funcionários, participam da própria empresa e acabam sendo, seus trabalhos acabam sendo apoiados, acontecia também nesse CEP. Né? Todos os projetos tinham sempre o apoio do diretor, então todo mundo apoiava tudo. Então, se isso acontece com o humano, com o animal, mais ainda. Eu queria, antes de mais nada, dar os parabéns à Norma, ela foi esplêndida, ela disse tudo o que eu gostaria de dizer também, né? Todas essas preocupações, foi muito bom. E aí eu não quero me posicionar sobre essa questão, porque eu ainda não li essa nota técnica, eu vou ler e vou me posicionar mais adiante, mas eu queria colocar aqui uma preocupação, ou duas preocupações, e uma pergunta. A minha preocupação é exatamente como a Norma falou. Se você vai com isso, né, com essa realocação daquele animal, reduzir o número de animais, vai aumentar muito o seu sofrimento. E aumenta esse dilema. Então, o que é pior? O que é pior? Você fazer um animal sofrer por 30 horas ou 3 animais por 10 horas? Isso é um dilema. E o que mais me preocupou na colocação de vocês aí é que vocês começam, a princípio estavam dizendo que o animal só seria reutilizado se ele tivesse passado por um procedimento de grau de invasividade leve. Mais adiante já foi dito diferente, de leve a moderado. Moderado é sofrimento. Leve também é. Mas um sofrimento de grau de invasividade moderado já é um sofrimento maior. Então, isso é inadmissível, né? Inadmissível. Então, é leve ou é leve a moderado? E como a Norma falou, esse critério, né, de grau de invasividade, ele pode mudar.
O que hoje é leve pode ser moderado, o que é moderado pode virar leve. Então, isso é muito grave. A outra coisa que também me deixou muito preocupada é quando foi dito que essa reutilização reduz custos da pesquisa, do projeto. Isso é um estímulo para que os animais sejam reutilizados, com certeza, né? O que é para o pesquisador muito bom, mas para o animal é péssimo. E então é isso, essas minhas duas preocupações, eu não concordo absolutamente com isso, principalmente quando se diz que o animal que passou por sofrimento de grau moderado, que já é um sofrimento alto, né? Ele pode ser utilizado em outra pesquisa de grau de sofrimento moderado. E essa questão da redução do custo, que é estimulante para a utilização do mesmo animal. Então, basicamente é isso. E aí eu não quero dar minha posição agora, que eu quero ler primeiro a nota técnica, mas eu queria deixar isso bem claro. Absolutamente isso não é aceitável quando você faz isso, como foi dito. Você utiliza o mesmo animal por quanto tempo, para fazer o quê, né? Então é isso, é só essa colocação que eu queria fazer, porque eu fiquei muito preocupada com ela. Obrigada. Posso falar ou responder, Karen, rapidamente, só fazer um apanhado assim, ó. Quando nós fizemos essa resolução normativa, né, nós poderíamos ter feito a resolução normativa e ter passado ela sem a consulta pública. Pelo contrário, nós colocamos em consulta pública para que todos que tivessem dúvidas, que não concordassem, deixassem suas contribuições. Então, tem 60 dias a consulta pública aberta para que isso seja feito, para que seja dito, para que seja escrito e que depois vai ser avaliado pela gente, né? Então, em primeiro lugar, nós não estamos aqui como donas da verdade, nós fizemos uma resolução normativa e estamos pedindo o apoio da sociedade para que ela saia da melhor forma possível. Nenhuma de nós, eu represento aqui 28 pessoas que votaram unanimemente a favor dessa resolução normativa e dessa nota técnica, né? Então, eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome de um conselho inteiro, que é bem representativo, inclusive com a Sociedade Protetora dos Animais, né? E o que nós quisemos com essa nota técnica é diminuir o sofrimento, sim, dos animais. Diminuir o número de animais utilizados e diminuir o sofrimento, sim. Agora, se a gente vai se preocupar que o RT vai ficar sobrecarregado e que a CEUA não vai fazer o que ela precisa fazer, a gente nunca vai fazer nada nesse país, né? Porque a gente precisa confiar que as pessoas são capazes de fazer aquilo que elas se propõem. Se tu te propõe ser RT de uma instalação, tu tem sim que saber aonde que tu estás te colocando. Se tu participa de uma CEUA, tu tem que prezar pela ética, né, e pelo bem-estar. Não dá para a gente pensar que todo mundo que está em CEUA e todos os RTs não são capazes de fazer as coisas certas. Então, aí fica difícil de legislar sobre qualquer coisa. Em terceiro lugar, eu queria dizer para a Norma que nós estamos, provavelmente esse ano, o licenciamento está saindo, a aba já está, inclusive, posta no CONSEA e em teste com algumas universidades, né? Então, o licenciamento vai sair. O guia ficou pronto em outubro do ano passado, né? E nós estamos correndo com essa parte da TI, que não é uma coisa fácil dentro do Ministério, e tu, como já participaste do Ministério, tu sabe que não é fácil a gente conseguir as coisas com a TI, principalmente numa troca de governo, onde trocam todas as pessoas, né? E é onde a gente precisa manejar, né, com o que já tinha sido feito e começa tudo de novo, e assim a gente vai, né? Então, eu queria só deixar claro para vocês, né, e eu passo até para a Kátia, se ela quiser fazer algum adendo, mas a nossa ideia é que essa resolução saia da melhor forma possível e por isso que ela está em consulta pública, aberta a todo mundo para dar suas opiniões lá, tá? Obrigado, Luísa, pelos esclarecimentos iniciais. Obrigado, Norma, por nos trazer reflexões, assim como a gente teve também dentro do Conselho, né? Eu acho que um ponto importante, Maria Ângela, e a todos que estão aqui ouvindo, é um ponto que a Luísa trouxe. Se a gente
não quisesse a opinião, e se a gente não quisesse um refinamento, se a gente não quisesse discutir, a gente teria o poder de botar essa resolução em prática. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos, já que essa foi uma demanda da sociedade, construir junto com a sociedade e ouvir e tentar traçar o melhor caminho possível. Um ponto, quando a Norma diz a Kátia é mais jovem, eu agradeço por essa parte, e ela acredita que as pessoas são boas. Eu não sei se eu acredito que as pessoas são boas, Norma. Eu simplesmente acredito que eu não posso não fazer porque as pessoas são ruins. Eu não posso não acreditar. Se alguém puder desligar, porque alguém está com o microfone ligado, tem mais de uma com o pessoa. microfone ligado. Essa pessoa- Karen, eu acho que tu pode bloquear todos Karen, eu os acho que fones. você consegue desligar todo mundo. Então, assim, E só dá eu o só poder queria. de falar para quem você quer, porque tá difícil. Obrigado, Norma. Então, eu só acho, e eu disse isso esses dias, em alguns embates que eu tive como coordenadora. As pessoas dizem isso não vai ser factível. Se o Conselho se limitasse, desde o seu ponto inicial, e a Norma vai concordar comigo, a fazer só aquilo que a gente acha que seria possível, a gente não estaria onde a gente está. Falta muito, Norma, eu concordo. Tem gente mal intencionada, tem em tudo quanto é lugar. Mas, quando tu me diz assim, isso vai abrir uma porteira e as pessoas vão fazer mais ainda, as pessoas já fazem. Só que agora eu vou ter regras para dizer quando elas podem, quando elas não podem, e mais, eu vou ter artigos que permitem que veja aonde ela infringiu a lei, porque eu não tenho nesse momento. Eu vou dizer, você infringiu isso, você infringiu aquilo. Então, eu acho que esse é um ponto. O Conselho se posiciona, depois de anos de amadurecimento, tentando determinar a realocação. Eu não posso não legislar porque eu tenho gente ruim. Eu vou legislar. O Conselho quer legislar, quer evoluir. Se esse fórum acredita, Mariângela, que só deve ser procedimentos leves, internacionalmente, quando a gente vê o reuse, a gente vê leve a moderado. É isso que diz internacionalmente. A gente não usa a norma, o número do grau de invasividade, justamente para evitar essa alteração. A gente usa leve a moderado. Então, isso é o que usa-se internacionalmente. Mariângela, por favor, se posicione lá no. Eu acredito que deve ser leve por isso, por isso e por isso. Mais um comentário, Norma. Quando a gente faz a nota técnica, eu vou te dizer que, na minha opinião, ela está muito bem escrita. Só que ela, tecnicamente, para pessoas que têm a profundidade científica tua, que trabalham há anos em experimentação, como trabalha a Luísa, a mim, por exemplo, existem termos que não estão tão bem ajustados, porque ela não é feita para nós lermos. Ela é feita para os políticos lerem, ela é feita para o pessoal da comunidade, de uma forma geral, compreendê-la. Então, muitas vezes, ela pode ter algum grau de, talvez, não de coisas erradas, mas talvez de não tão cientificamente definidas, digamos assim. Tá? E eu queria pedir uma ajuda da Karen, se ela puder, até porque ela nos ajudou muito nesse parágrafo, da questão do sofrimento, se ela pudesse falar um pouco disso para a Mariângela e para a Norma, né, como conselheira, que esteve junto conosco nessa luta de tentar gerar esse texto para entrar em consulta pública, que ela falasse um pouco dessa questão do sofrimento, do quanto ela acredita que esse grau leve a moderado possa ou não incorrer na realocação. Kátia, só um minuto antes de entrar nessa questão. Norma, eu passei o host para você poder apresentar e agora eu não consigo mutar as pessoas. Então eu queria te pedir para você passar o host para o Lucas, que eu não estou conseguindo prestar atenção e ao mesmo tempo tentar manejar as coisas, e aí o Lucas vai ajudar a gente. É só Ô, você Lucas, que me eu acho. diz. Mas eu preciso da cola. Como é que eu devolvo? Eu acho que você clica nele, no Lucas, e passa o host para ele, vê se funciona. Ele tá aqui, daí você clica nos três pontinhos e make ele host, vê se dá certo. Tornar anfitrião. Isso. Vê se Aí vai dar funcionou, certo. Lucas. Funcionou, já Deu apareceu certo. aqui, Norma. Deu? Deu certo, obrigado. Sim. Eu tava quase bom. louca aqui tentando prestar atenção. Bom,
Bom, primeiro eu queria dizer que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa super complexa. É muito difícil tudo isso, é muito delicado. Eu entendo totalmente a fala da Mariângela e concordo, e com a fala da Norma também. E eu acho que, assim, pelo menos o meu papel, assim, de várias outras pessoas aqui, a gente está tentando encontrar o menos pior. É muito difícil tentar encontrar o menos pior, porque qualquer coisa que seja feita não é o ideal, não é ótimo, não é bom, não é o que a gente queria. Então a gente tem que ficar tentando fazer o menos pior. Então isso já é difícil por si só. Outra coisa que acho que daria para comentar é que várias coisas que a Norma trouxe, a Mariângela e o pessoal aqui também nas perguntas que a gente vai tentar ler daqui a pouco, são problemas estruturais, tanto das CEUAS quanto do Conceia. Existem problemas estruturais muito fortes. Por exemplo, a questão do conflito de interesses. É muito complexo. O ideal seria que as pessoas que compõem comitês de ética de qualquer tipo não tivessem conflito de interesses. Mas é praticamente impossível. Isso é um problema que a gente precisa tentar minimizar, já que é impossível reduzir, eliminar totalmente. Então, a gente precisa tentar resolver o problema do conflito de interesses. Isso é um problema. Tem outros problemas, por exemplo, a questão do sofrimento desnecessário. Atualmente, muitas pesquisas é, implicam sofrimento desnecessário. Não deveriam acontecer com a nossa legislação baseada nos 3Rs e as diretrizes que todo mundo está concordando em seguir. Elas já não deveriam acontecer. Então, a gente tem o problema estrutural das CEUAS e do CONSER, que é praticamente inevitável e precisa ser reduzido. A gente tem o problema das pesquisas que acontecem e que não deveriam acontecer, e temos a tentativa de reduzir o sofrimento dos animais por meio da viabilização da realocação. Então, são várias coisas misturadas. E eu acho que talvez seja importante a gente tentar separar essas coisas para não parecer que essa minuta é, ela vai tentar resolver tudo isso. Não, ela vai tentar resolver uma das coisas, não tudo isso. Essas outras coisas precisam ser resolvidas por outros meios também. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é extremamente importante. E essa foi uma das razões, né? Como estando participando ali da decisão de publicar essa minuta e que tivesse a consulta pública, o fato de existir a consulta pública, para mim, pelo menos, foi uma das razões pelas quais eu votei que a minuta podia ser publicada. Porque é muito importante que a sociedade se manifeste, opine, dê sugestões, faça críticas, e é justamente isso que tem que acontecer. Então, acho que tudo isso que está sendo dito aqui, e problematizado, tudo isso precisa ser registrado. E a gente tem que fazer isso de uma forma construtiva. Então, se a gente está vendo furos nessa minuta, se a gente está vendo problemas que a gente acha que não vão ser resolvidos ou que vão ser piorados, isso tem que ser registrado, como já foi dito pela Kátia e pela Luísa. Então, por favor, aproveitem toda essa energia. Eu estou muito feliz que tem muita gente aqui, gente. Eu estou acostumada a fazer rodas de conversa e participações com 10, 15 pessoas. A gente nunca teve tanta gente assim participando. Então, tem muita energia, tem muita gente preocupada e que pode contribuir. Então, um pedido para todo mundo que tem sugestões, críticas, e comentários, use esse recurso da consulta pública, porque a gente está contando com isso. Outra coisa, a questão do sofrimento desnecessário. Eu concordo completamente com o que a Mariângela falou, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que trabalhar para resolver quando for possível, da forma que for possível, que é impedir as pesquisas que provocam sofrimento desnecessário. Tanto porque o grau de sofrimento é muito alto, mesmo que elas sejam necessárias, ou porque elas não trazem benefícios que justifiquem o sofrimento que elas causam, pelas duas razões. Mas eu entendo que isso é um outro problema, é uma outra questão.
Então, talvez a gente esteja trazendo as nossas angústias e problemas e críticas que são verdadeiras e são reais. E a Mariângela está completamente coberta de razão, e a Norma também, mas talvez a gente esteja tentando resolver esses problemas a partir dessa minuta, e eu acho que não é ela que vai resolver isso. Eu não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. Também não sei se eu Faz abordei total, a são questão. diferentes frentes, né, Karen? Eu acho, são diferentes frentes que o Conselho não tem se furtado a trabalhar. Bom, então eu acho que a gente pode passar para as perguntas, e aí a gente continua. Pode falar, Norma. Eu fiquei aqui com uma coisa na minha cabeça, que não é muito importante aqui, mas fiquei intrigada. Está no documento que está em consulta pública, né, ou na nota técnica, está na nota técnica, que a gente tem que honrar os compromissos assinados pelo Brasil em acordos internacionais. Aí tem lá vários, e eu me lembro, quando eu estava no Conselho, pouco antes de eu sair do Conselho, nós fizemos uma consulta ao Itamaraty, perguntando quais eram esses convênios, né, que eram do nosso interesse, que falavam sobre utilização de animais e pesquisa e tal, que o Brasil fosse signatário. E a resposta do Itamaraty foi: o Brasil não é signatário de nenhum deles. E aí eu vi na nota técnica que tem vários lá. E eu observei que o VICH não está lá. E o VICH, eu sei que o Brasil é, no máximo, observador, ele não é nada além disso, se é que é observador. E aí eu fiquei pensando que, bom, vai ver, então, o Brasil assinou isso tudo recentemente. Eu me perdi nessa história. Vocês fizeram essa conferência com o Itamaraty? Quem fez essa conferência, essa nota técnica, quem escreveu foi o pessoal junto com a Secretaria Executiva. Eu não sei se eles colocaram isso. Karen, tu participasse mais da nota técnica até que eu, o Paulo, do MMA e O Arthur da SPA o e Arthur da SPA e a a Cristina Cristina Mano Mano do MEC, né? colocaram. Então, eu não sei se eles olharam, mas se está escrito ali, passou inclusive pela Conjunto, que apoiou essa nota técnica, eu acho que eles devem ter Não fizeram olhado. correções, então, assim. E, de novo, né, Norma, eu chamo a atenção. Eu sei, a nota técnica, obviamente, quando diz, ela leva a gente a fazer. É óbvio, eu te levo a um raciocínio, a uma hipótese, né? Sem traçar mentiras, mas não. Veja, ela te leva à resolução, e realmente nós queremos que essa resolução, que as pessoas interpretem ela, assim como os 28 conselheiros, como uma solução para o menos pior, como diz a Karen, talvez, né? Porque reutilizar, tem gente reutilizando, e sem regra nenhuma. Não, Então, peraí. Reutilizam sem regra e vão continuar reutilizando sem regra. Mas aí a gente vai ter acontece hoje. Não, Você disse, Kátia, que não tem como provar que o cara está ilegal. Tem sim, porque a reutilização é proibida, ponto. Não tem alternativa, é proibida. Só não pega porque o MCTI não faz o trabalho dele. Ele não vai lá licenciar, ele não vê. E o mapa o MSTI não tem ferrando. braços, né, Norma? Tu viveu isso conosco ali. Então, assim, Não, nós estamos. Eu só não posso parar de legislar porque eu não tenho energia, né? Nós somos Conceia, Conceia eu defendo até a morte. O MCTI Exato. eu não defendo nem um segundo. MCTI não tem nem fiscal, né? Como é que ele vai... Eu não quero saber. O MCTI aceitou o Conceia na casa dele, porque era bacana, porque ele queria dominar, porque a turma queria que o Conceia ficasse no Ministério do Meio Ambiente. Ou vocês não lembram disso? Eu lembro. Foi, Luísa? Eu não sou Foi uma dessa briga época, para botar Luísa. lá. Foi uma briga para botar lá. Não foi fácil. Então, o MCT, na época era MCT, ele brigou para o Conceia ser dele. Porque ele tinha interesse, porque tem que aprovar os medicamentos, porque a Anvisa. A gente sabe disso tudo. Assim, eu também não sou, sabe? Não, eu sei que o mundo é assim. Nós estamos num mundo que é assim. Então, vamos lidar com o mundo que temos. Agora, o MCTI me dizer: eu não tenho mão.
dane-se. Aceitou porque quis. Se meteu nessa fria porque quis. Então agora se vira aí. E o cara, ou ela, ou ele, é o presidente do Conselho. Então, cara, está escrito na lei, para de burlar a lei. Está burlando a lei lá de trás. E, Kátia, me desculpe, mas essa nota técnica, para mim, usa meias verdades. Essa é a minha interpretação da nota técnica. Pode ser que essa seja a linguagem do político. Não é a linguagem da ciência. É a linguagem do negacionista. Não é a linguagem da ciência. E Ela o não vai ser MCT aprovada ou reprovada, Norma. O que vai ser aprovado ou não. Inclusive, nós temos diferentes formatos da nota Não, técnica, mas dependendo ela do que público. embasa. É ela que embasa, gente. Ela O que me deu uma vale é o que está na angústia. O que resolução. vale é o que está na resolução normativa. Então, Nós temos pelo ela amor de longa, nós Deus, temos ela joga. curta. Joga a nota técnica fora. Joga a nota técnica fora, porque ela me gerou, em mim, uma resistência enorme à RN. Por quê? Ela usa meias-verdades. Pode ser que o mundo político fale em meias-verdades. Por isso, nenhuma de nós é política. Nós somos cientistas. A gente não usa meias-verdades, a gente usa verdade. Ou pelo menos aquela verdade que a gente acredita. Agora, dizer que a lei diz uma coisa que ela não diz, ou pelo menos ela diz um pedaço, olha a nota técnica, foi uma aula de como fazer um texto utilizando-se de meias-verdades. Aprendi. Gente, me deu náusea. As 5 primeiras vezes que eu li aquele negócio, eu tive náusea. Eu parei no meio. Liguei para um amigo meu e disse: Cara, eu tô triste de ver sua assinatura nessa porcaria. Fiz isso. Então, Gente, assim, a nota técnica destrói qualquer boa vontade que eu possa ter com a RN, gente. Vocês têm que entender isso. Não Nós esquece a somos nota técnica que te pesquisadores, baseia na nós não RN somos só. políticos. Hein? Esquece a Que é? nota técnica que te baseia na RN, que é o que a gente precisa só. Porra, desculpe, tá gravando. Mas então, cara, tira isso daí. Tira isso, manda lá para quem quiser, para os políticos, mas para pesquisador, não, isso não presta. Mas Se veja, mesmo que é isso, lê um texto Norma. ali, Nós vamos é ter mentira. pesquisadores e vamos ter pessoas comuns e pessoas médicos, nós vamos ter biólogos, temos diferentes públicos atuando nesse momento. Claro, Então, e esse foi o elas objetivo vão de ser acreditar. ampliado. Mas esse é o problema, Kátia. É a meia-verdade que você está vendendo para o cara leigo que não tem condição de saber que isso não é verdade absoluta. Você fala, Eu não isso sei aqui bem, é a acho que tu verdade tem que absoluta. apontar Não para é. nós, Norma, tu vai fazer um favor para nós, tu vai apontar para nós as meias verdades, a gente pode rever. Isso foi aprovado pelos 28 conselheiros e pelo Conjur. E foi escrito, inclusive, por pessoa que tem formação jurídica. Então, assim, precisamos ajustar. Pois é. Né? Então, não foi escrito por pesquisador. Isso que eu estou Mas, como diz a Luísa, vamos focar na resolução. Vai, Karen. Foi escrito Karen. por quem quer te convencer de alguma coisa. Não foi escrito por quem quer te contar a verdade. É diferente, é outro texto. Karen, deixa eu só te dizer uma coisa. Desculpa eu interromper, Norma, não é isso. É só porque eu estou ficando preocupada. Assim, 9 horas é o máximo que eu consigo ficar, tá? Eu tinha te dito que eu vou viajar daqui a pouquinho. Tá. tá. Não, mas a gente pretende não passar mesmo das 9 horas. Eu só, antes de passar a palavra para Paula e para Márcia, inclusive, Paula, desculpa, eu sei que você está há bastante tempo com a mão levantada, já vou te passar a palavra. Só queria fazer um comentário aqui. Bom, então, a gente tem vários problemas gravíssimos para resolver, né? Entre eles, a questão do licenciamento, a questão do sofrimento desnecessário, né? Precisa ter uma forma de resolver isso, a questão do conflito de interesses, a questão do limite de sofrimento, que eu entendi que foi o que a Mariângela tocou um pouco, que é uma questão super complexa também. E, por favor, contribuam com tudo isso, tragam demandas, participem. A gente precisa muito disso. A Sociedade Protetora de Animais precisa de união e que a gente tenha da onde partir, que as demandas cheguem, para que a gente possa trabalhar. Eu vou passar a palavra para a Paula e para a Márcia, e depois vou ler algumas questões que foram colocadas aqui.
para a gente não deixar de tocar nesses assuntos. Pode falar, Paula. Boa noite para todo mundo. Eu acabei de fazer o curso do SEOAS com a Karen, né? E foi muito legal. Então, estou tomando assim mais conhecimento agora, apesar de ser doutora em ambiente de sociedade pela Unicamp. é, Tenho formação jurídica, Norma, é, bacharel em direito. Gente que tem formação em jurídica também é pesquisador, também é cientista. Assim, gostei demais assim das suas colocações, foram excelentes. E parabenizo, né, essa consulta pública, porque até pouco tempo atrás a gente cala a boca, né? Então, assim, consulta pública é fundamental. Agora, agora, assim, sendo bem pragmático, do que eu fiquei com uma dúvida, essas coisas do MCTI, do licenciamento, eu realmente não sabia, então obrigada, Norma, por ter colocado isso, porque eu tenho uma sobrinha que trabalha no mapa, é cheio de problemas, a fiscalização de frigorífico, etc., ameaça e tudo isso, a gente sabe que a exploração dos animais é terrível, mas eu fiquei numa dúvida. Se, eu acho que foi a Kátia que falou, se a realocação, a reutilização é para procedimentos leves da pesquisa, por que que teria que ter eutanásia? Eu fiquei bem na dúvida com isso. Por que que eles teriam que ser levados para a eutanásia, se são procedimentos leves? Porque Me a deu essa lei, dúvida. porque a lei diz que finalizado um experimento, ele atingido o objetivo principal de um protocolo e ela de um projeto de pesquisa, o animal deve ser submetido à eutanásia ou deve ser encaminhado para uma pessoa idônea, certo? E não pode ser reutilizado. Então, o CONSEA, com seu amadurecimento, define reutilização, dizendo que seria dentro de um mesmo protocolo, e como diz a norma, é óbvio, é justamente por isso que a definição é essa. E a realocação, ela surge com a possibilidade que esse animal não saia da instalação, Norma, ele permanece na instalação, certo? Então, nós não estamos entrando nessa parte da legislação que quando ele sai da instalação, ele vai ser doado. Não, ele continua na instalação e ele pode, nessa condição, retornar ao plantel, se recuperar, ter atestado do médico e, eventualmente, voltar a um novo experimento. Porque, Então, Paula, hoje não pode voltar. Hoje, quando ele termina o experimento, ele tem que ou ele deixa de ser, ou ele é eutanasiado ou doado para uma ONG, ou ele nunca mais vai poder ser utilizado. Então, mas então tem um gargalo forte aí, porque se quando no curso até, né, Karen, a gente falou assim, colocado bastante ênfase na possibilidade de doação, Pois né, é, desse mas animal. Mas é acontece claro que que um animal todo que já está assim nas últimas, ele vai ser eutanasiado. Na realocação, pelo que eu entendi, são só procedimentos que ele estaria, teoricamente, mesmo que não seja mentalmente, né, que ele já passou por sofrimento, mas ele estaria mais ou menos saudável, sim, ele uma estaria possibilidade saudável, de ser mais ou recuperado. menos não, ele estaria saudável. Ele só pode entrar novamente num protocolo se ele realmente estiver liberado para esse fim, por um médico veterinário, pela SEUA, aí ele pode, né? Ele tem que cumprir todos aqueles itens que eu falei, ele tem que cumprir para ele poder ser realocado. Hoje, como a lei está, né? A reutilização não é permitida. Então, terminou o protocolo, ou ele é doado para alguma, e tem algumas ONGs que realmente pegam, né? Ou ele é eutanasiado porque ele não pode mais ser utilizado num outro experimento. É um gargalo forte esse, né? É muito grande. É por isso que a Não, é gente está muito tentando forte, nós temos normatizar. sofrido Obrigada. pressão há mais de 4, 6 anos. Como que a gente resolve isso? Então, como diz a Karen, a gente está tentando achar uma forma Seria uma outra que a coisa. sociedade entenda, né, e que aceite cientificamente, que seja palatável e que a gente consiga realocar alguns desses animais, não necessitando Entendi. entrar com novos. Entendi. Márcia, O para gargalo é completar a sua de angústia, colocar eles para doação, etc. Tem esse gargalo que Márcia, já é outra coisa. Tá bom, É muito outro obrigada. Márcia, olha só, para aumentar a sua angústia um pouquinho,
quando o animal que foi usado numa pesquisa, 2 pesquisas, 5 pesquisas, 10 pesquisas, ilegalmente hoje, mas eles são usados, for, Como é por que chama a exemplo, agulhinha que colocou nas um minhas costas? bovino, muito frequentemente ele sai da instalação de pesquisa e vai para o frigorífico. Ele vai ser vendido lá no supermercado depois. Então, assim, isso é muito comum com frango também. O pessoal simplesmente tira os frangos da instalação de pesquisa, manda para batedouro e provavelmente vai para a China, não sei para onde é que vai parar. Sei lá, ou a gente, brasileiros, estão consumindo por aí. Então, assim, é muito difícil, é muito cruel isso. E eu entendo que essa parte da lei foi colocada, na época eu me lembro de brigar muito na lei, porque eu queria tirar do escopo da lei os animais de espécie-alvo. Te dizer um pouco, assim, rapidamente, a espécie-alvo é o cavalo, que você vai testar vacina, que é para o cavalo, né? Então, esses animais eu queria tirar do escopo da lei lá antes dela ser aprovada, que a gente estava avaliando a lei lá na Fundação Oswaldo Cruz. Mas eu não consegui, e não consegui por pressão da proteção animal na época. Então, você vê que a proteção animal, na melhor das intenções, né, acabou causando, e porque estavam pensando, muito provavelmente, nos animais de pesquisa translacional, chamemos assim, as pesquisas feitas numa espécie, para você provar, enfim, o que você quiser, que não é tóxico, blá, 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 aquelas coisas todas, aquelas fases da pesquisa para usar produto em humanos, né? Eles deviam estar pensando nisso, eu imagino. E naquela época a gente queria tirar, a gente fez tudo para tirar os animais da espécie-alvo, ou seja, cachorro, gato, cavalo, porco, galinha, enfim, essas coisas todas, tirar daquele escopo. E a gente não conseguiu. Depois, a lei é tão ruim que ela incluiu os humanos no seu escopo. Se você lê a lei, você vai ver que são animais cordata vertebrata. Nós também somos. Depois, o decreto excluiu os humanos do escopo da lei. Foi o decreto. Ilegalmente, segundo a hierarquia das leis, o decreto não poderia fazer isso, mas ele fez. Ele excluiu os humanos porque nós achamos que não somos animais, né? Então, tudo bem, nós não somos animais, nós somos uma outra coisa. Mas, enfim, você vê que a gente tem problema lá de trás encrencado. E é isso que hoje o Conselho está tentando resolver. Esse artigo Só que a da gente lei... tem que ter cuidado, porque tem coisas na RN que são exageradas. Imagina eu receber 30 laudos históricos de camundongos. Os camundongos vão ter que ser microchipados. Mas Porque senão, dificilmente como é tu que eu vai vou saber conseguir que o de bicho é o bicho? camundongo, É? Norma. Dificilmente tu vai receber de camundongo, porque a maioria das pesquisas com camundongo, no final da pesquisa, eles são eutanasiados para coleta de tecido, para análise, né? Então, isso, assim, ó, a quantidade de camundongo que tu vai receber é mínima. E deve-se ainda respeitar a condição da instalação. Se a instalação e ainda permite tem o que saber retorno. se a instalação Se a instalação não, vai isso poder está claro receber na resolução. Se a instalação não gente, permitir retorno, não pode. O que é retorno? Se ela não permitir... Não, eu sei o que é. Não tem definição de retorno. Não, tem a definição. Ele tem que, a destinação dele tem que ser retornar ao biotério, no destino do protocolo. Em vez de ser eutanasiado, vai ter retorno ao biotério. Só que isso tem que estar de acordo, como diz a legislação ali, com as normas, respeitando as condições sanitárias de instalação da manutenção. Após ter sido alcançado o objetivo principal de uma atividade de ensino ou pesquisa, deve constar na proposta e deve ter sido previamente aprovado pela CEUA, respeitando as condições sanitárias da instalação de manutenção do animal, garantindo as condições de cuidado e manejo da instalação animal de destino que possibilitem restabelecimento do animal para realocação em uma nova proposta de atividade de ensino científico. Pois é, o que não está legal aí é o destino. A instalação de destino. Porque ajuda! Escreve ajuda lá na consulta pública. Eu vou ajudar, claro que eu vou ajudar. Mas é isso que a gente está aqui conversando. O destino, assim como nós estamos torcendo a lei para poder reutilizar,
o destino, o nego vai torcer depois. Porque eu também Karen, já aprendi isso. Cadê a Márcia, que é do Karen, direito? quantas vezes nós mudamos termos nessa RN, né? Não, não bota esse termo porque está forte. Não, não bota esse porque está fraco. Não, não tira Pois aquele. é. Não, eu estou cansada de saber o que a gente sofre naquele conselho, isso não é novidade, mas assim, a gente tem Gente, que tá, depois a definir. gente tenta retomar, só para a gente seguir aqui o plano. Márcia, pode falar, aí depois eu vou ler algumas perguntas e depois eu passo para a Mariângela. Tá bem. Oi, boa noite, pessoal. Só rapidinho, realmente. Bom, eu sou bióloga, trabalho em projeto de pesquisa aqui na Universidade do Porto e trabalho com uma representação da Sociedade Protetora dos Animais em duas CEUAs. Concordo plenamente com a professora Norma, acho que a colocação dela foi incrível e ela deu a entender realmente a impressão que eu tive quando eu li a minuta, que assim, ela dá margem a dúvidas. Então, isso que isso que é importante, assim, pode ser o wording, pode ser a forma que ela foi escrita, ela tem alguns pontos realmente que podem dar uma margem, e aí contribui realmente para aquelas situações de burla, né, vamos dizer assim, dentro dos projetos de pesquisa, a pessoa querer usar de uma forma e fazer uso da minuta ali para resguardar a forma errada de fazer a pesquisa. Então, acho que ela vale realmente uma revisão. Concordo com a Mariângela sobre a questão do sofrimento, acho que tem que realmente dar essa margem e é perigoso. E eu acho que, assim, com relação ao cenário na Europa, nós trabalhamos aqui com um projeto dentro de inteligência artificial e justamente para fazer o substitutivo de animais em uso em laboratório. Então, acho que esse cuidado realmente de quanto mais se evitar a diminuição, ações efetivas realmente para se diminuir esses animais e como que a gente pode trabalhar nesse sentido. E me incomoda realmente, eu fiquei assim bem preocupada com relação ao wording da minuta para justamente dar margem, né? Eu acho que assim, ela tem um propósito, objetivo, mas acho que a gente tem que dar um cuidado um pouquinho maior com relação à forma como ela foi escrita. Tá bom? Márcia, eu vou te pedir que tu. Obrigado pelos teus comentários, e eu vou te pedir um favor, que tu leia ela umas 3, 4 vezes. Toda vez que as pessoas leem. A Luísa está dando risada, porque toda vez que as pessoas leem 2 vezes ou 3 vezes, as pessoas dizem, isso aqui é impossível, isso aqui está errado, isso aqui está ruim. Aí tu começa a ler, ela começa a melhorar. E daí, na quinta, sexta vez que a gente lê, a gente começa a achar algumas sugestões de termo que eu te peço que tu coloque lá na consulta pública. Mas a primeira vez, segunda vez, ela é péssima. Ela dá uma coisa assim na gente, isso aqui não tem possibilidade nenhuma. Depois a gente começa a amadurecer. Não, e eu acho importante, sabe, Kátia, porque assim, eu trabalhei já com compliance ambiental, e é justamente isso, ou seja, ler, reler, entender e vamos dizer assim, fazer o diagnóstico do texto em relação ao que realmente pode ser problemático. E é justamente isso, né? Eu posso ler 2, 3 vezes, mas às vezes uma outra pessoa vai ler uma vez e vai entender. A resolução normativa, Márcia, deixa a nota técnica, entendeu? Se já tem a resolução normativa, aquela nota técnica é só uma explicação que vai junto para a ministra, para ela entender o que é a RN, entendeu? Gente, eu vou então ler aqui umas perguntas e eu tenho algumas que são mais objetivas, que podem ter respostas mais objetivas. Então vamos tentar ser breve nas que der. Cara, eu vou te fazer uma sugestão quando eu estou em processo assim. Faz de 3 em 3, em blocos de 3. Tá bom. Tá? Tá, tem uma aqui que é mais rapidinha. Boa noite, Tarã. Calma aí. Pensando. Não, não era essa que eu ia ler, peraí. A pessoa ficou em dúvida de como funciona na prática. O projeto, quando apresentado à CEUA, já dirá que utilizará animais realocados? 3, né? Sim. 3, vamos lá. Tá. Não, vamos responder essa, que eu acho que essa é mais simples. Perfeito. É assim. 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, quem vai ter um animal que possa ser realocado já tem que aprovar na hora em que ele submete a utilização 1 do animal, eu já tenho que pedir autorização para a CEUA, que em vez do destino do animal ser eutanásia ou doação, o destino do animal é o retorno à instalação, né, o retorno ao biotério, ao local de manutenção dele, né, e a reutilização no futuro. E 2, sim, a pessoa que vai realocar, ela deve sim colocar qual é o animal que ela vai realocar e
inclusive existe uma ficha desse animal que ela deve trazer junto e o atestado do médico veterinário que permite que esse animal possa ser realocado nesse novo estudo. Passando para a próxima. Gente, vou correr porque senão não vai dar tempo. Pensando na área de defensivos agrícolas para registros, muitos testes toxicológicos agudos são realizados em roedores usando um número de animais padronizados e guidelines reconhecidos internacionalmente. Não tem métodos alternativos. Nos casos de reaproveitamento, poderia comprometer a pesquisa pelo fato de muitos ingredientes ativos serem biocumulativos, os quais poderiam potencializar a ação nos testes posteriores. Além disso, tem a questão da avaliação macroscópica solicitada em muitos estudos no final do período de observação. Como procederíamos nesses casos? Pode ser realocado para outro experimento de um mesmo projeto, considerando um projeto. Não. Não, acho que essa era a outra pergunta, né? A do Veja, agrotóxico. estudos toxicológicos são o melhor exemplo, de uma forma geral, de momentos em que não há possibilidade de realocar. Até porque você está lidando com drogas novas que você não tem noção, muitas vezes, do efeito que isso vem a longo prazo, e como você disse, muitas vezes eles acabam em avaliações histológicas que exigem a eutanásia de um número de animais para se verificar os tecidos. Então, esse é um caso que não vai haver realocação e vai se permanecer na condição atual em termos de ciência. Pode ser realocado para outro experimento de um mesmo projeto, considerando um projeto longo? Existe a possibilidade do uso sequencial, como disse a norma, e isso também está previsto dentro dessa resolução e definido. O uso sequencial ele é previamente aprovado pela CEUA e ele prevê o uso do animal em mais de um procedimento dentro de um mesmo projeto guarda-chuva. Isso vai continuar sendo permitido e também tem que ser aprovado pela CEUA. Mas observe, a grande diferença é que esse uso sequencial, ele é para obter um objetivo principal desse grande projeto guarda-chuva. É diferente da realocação, no qual, após eu terminar um experimento de grau de invasividade leve ou moderado, nesse primeiro momento assim colocado, Maria Ângela, eu posso restabelecer a saúde desse animal e usá-lo em um outro protocolo com um objetivo diferente daquele primeiro. Certo. Se é leve, por que teria eutanásia? Acho que essa era a pergunta da Paula, já foi respondida. Entendo que o texto foi feito pensando em animais de porte grande, como animais de produção ou primatas, não humanos, por exemplo, mas não há no texto nenhuma restrição em termos de espécie. Na opinião de vocês, faz sentido pensar em realocação para roedores? É algo que é mais complexo da gente pensar. Por quê? Duas condições importantes. Primeiro, muitas vezes, como disse a Luísa, o grau de invasividade maior dos experimentos. Outro ponto, para que haja a realocação do roedor, a instalação animal tem que permitir esse retorno à sala de manutenção. E muitas vezes, muitas instalações não permitem, certo? Então, em alguma instituição, pode ser que sim. Pode ser, por exemplo, vamos supor, que a gente esteja falando de estudos de psicologia de campo aberto, por exemplo, se alguns de vocês conhecem, né? São estudos minimamente invasivos que eu preciso de uma avaliação. É possível? Talvez a CEUA, nessas condições, julgue que sim. Mas a instalação também tem que estar de acordo, o RT e a própria regulamentação dessa legislação, de que o animal possa retornar a uma sala de manutenção depois que ele foi utilizado inicialmente. Então, é uma condição mais difícil de acontecer, mas não impossível. Certo. Alguns comentários. Importante que o veterinário que irá avaliar se o animal pode ser realocado não tenha conflito de interesse. Totalmente, aquele problema que a gente já falou. Inclusive, eu queria fazer uma proposta aqui para a Luísa e para a Kátia, para a gente se comprometer publicamente a trabalhar arduamente nessas outras questões, porque eu estava aqui pensando, o problema não é a realocação, o problema são as outras coisas. E é por isso que a gente fica com medo da realocação, por causa das outras coisas. Porque se a gente pensar no que a gente tem de ideal, assim, a gente que eu digo, estou representando um grupo de pessoas, mas a gente entende que o que acontece na pesquisa com humanos é muito, muito melhor do que
do que como é com os animais. Então, a gente tem isso como ideal, que seja assim no futuro, que os animais sejam envolvidos em pesquisa apenas se houver um benefício para eles, se não houver danos, enfim, as coisas, os princípios que regem a pesquisa com humanos. Se a gente estivesse falando em pesquisa com humanos, falar em participar de mais de um experimento não seria problema. Porque, na verdade, o problema não é participar de mais de um experimento, são os outros problemas, são as outras coisas, que é o sofrimento, o dano, a angústia, tudo que não é exclusivo do fato de participar de mais de um experimento. E a nossa preocupação, eu digo pela proteção animal, a gente quer fazer tudo o que for possível para reduzir o sofrimento. Se poder participar de mais de um experimento for uma forma de reduzir sofrimento, então, a gente gostaria que isso fosse possível, só que a gente não quer que isso implique mais sofrimento para os animais. Então, a minha proposta era da gente se comprometer a focar, e dar muita atenção aos outros problemas para que a realocação não seja ruim. Não sei se se fez sentido. Não sei se a Luísa e a Kátia aceitam a minha Não, eu acho que esse provocação, mas eu acho que sim, cara. E assim, a Norma sabe, a Luísa sabe, tu sabe. A gente, o Otávio está aqui conosco também. A gente trabalha nesse sentido. Eu acho que as pautas vão surgir em função dessa realocação e a gente vai tocar. A gente terminou, tu sabe, a gente terminou o guia no final do ano passado. Nós trabalhamos arduamente e o licenciamento está para sair. É uma questão meramente agora de cliques ali para que a gente consiga já fazer isso. Então, o Conceia, graças a, não sei se a Deus ou ao que a gente acredite, né? Ele conta com 28 conselheiros que, de uma forma geral, são muito comprometidos, né? Contamos com dificuldades e barreiras para que a gente tenha um andar para frente em termos de ministério, como em todos os ministérios, né? E como em todo o serviço público de uma forma geral. Mas nós temos lutado, né? Nós temos lutado, nós pedimos reunião com a ministra, nós vamos fazendo, né? Então, não é fácil. E muitas vezes, quando a gente chega lá, né, Norma, né, Luísa, né, Karen, a gente vê como é complicado. Não é eu má acho, assim, vontade. Karen, que assumir esse compromisso é um compromisso do Conselho, de lutar contra de lutar a favor do bem-estar animal. Esse é o nosso compromisso. Nós somos um órgão de controle da experimentação. A gente está lá para tentar minimizar, já que tem que usar, então usa da melhor forma possível. Assim como a maioria de vocês, assim, ó, o meu maior desejo, e eu acho que o maior desejo da Kátia, da Norma e de todos nós lá dentro do Conselho é que um dia a gente não use mais animais, né? Fiquei super feliz com a inteligência artificial aí, dando uma luz para que eu já achava que os meus netos não iam ver isso. Eu acho que talvez os meus netos vejam o fim da experimentação animal, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que se dar conta, nesse momento aqui, que nós estamos todos do mesmo lado nessa RN. Todos nós estamos querendo diminuir o número de animais que são utilizados e proteger os animais que possam ser utilizados e ter uma forma de atender às demandas dos animais de maior porte, dos primatas, dos bovinos, dos cães, que hoje, né, estão nessa celeuma de não poder ser reutilizados nos experimentos, né? Já tive muito medo dos roedores, né? Já fui uma das pessoas que disse não vai dar certo, tira roedores dessa RN. Pensei, Norma, nisso. Coloca para espécies de médio e grande porte, tira os roedores dessa RN, mas no fim eu me dei conta que são muito poucos os roedores que vão chegar ao ponto de serem reutilizados, muito poucos mesmo, tá? Karen, Luísa, eu acho que muito poucos serão utilizados nos lugares em que você, Kátia, Otávio, eu frequentamos. Tem muitos lugares que não vai ser assim. Mas, enfim,
Tem uma discussão aqui se alguma pesquisa pode ser boa ou não, aqui no chat. E eu queria dizer que nos últimos, sei lá, 20 anos, eu só tenho feito pesquisas que têm benefício para os bichos, sim. São todas pesquisas clínicas de novos tratamentos que já estão consagrados, muitas vezes, a molécula, ou isso e aquilo, e os bichos são super beneficiados com tudo. Então, claro, tem que colher uma amostra de sangue para fazer isso ou aquilo, mas eles são bastante beneficiados. Então, eu queria dizer para vocês que possível é. São poucas as pessoas felizes como eu que conseguem fazer isso, mas é possível. Outra coisa que eu queria dizer aqui é que a gente tem que lutar por isso, a gente tem que correr atrás de poder fazer a reutilização. E me incomoda um pouco a gente mudar o nome, mas se mudar o nome for a solução, tá bom, a gente muda o nome. Eu juro que eu não vou mais ler aquela nota técnica. E aí eu vou fazer todas as minhas sugestões só baseado na RN. Porque aquela nota técnica, se aquilo for escrito para política, eu tenho certeza que eu não nasci para ser política. Então, gente, eu acho que a gente pode fazer as mas isso eu coisas já tinha sim. certeza há muito tempo. Eu acho que a Eu gente não pode sei quem fazer é as que não coisas. tinha essa dúvida, não. Pois é, não, eu nunca tive essa dúvida, não, até porque, né, eu nunca me meti nisso, podia ter me metido, né? Mas nunca me meti em muita coisa na vida nisso, não. Mas, enfim, falando sobre o CEP, Karen, especificamente, você comparou com pesquisa com seres humanos, os animais e o CEP, lembre-se que os animais, se a gente for comparar com o CEP, os animais têm que ser considerados como aquelas pessoas que estão super protegidas. São as crianças, são os indígenas, os Exatamente. quilombola, são os suscetíveis lá, sei lá como é que você tem um nome, não me lembro agora o nome, mas assim, Vulnerados. não dá para comparar com pessoas humanas que têm capacidade de discernir o que elas querem para elas mesmas. Vulneráveis, Totalmente. Os animais. O que é, Otávio? vulneráveis. É o termo. Obrigado, Otávio. Vulneráveis. Vulneráveis ou vulnerados, como diz o outro maluco lá. Mas, enfim, não são, eles não podem ser vistos como humanos, pessoas humanas capazes de decidir por si mesmas, só como os vulneráveis mesmo. Sim, Então, a gente tem que ter totalmente essa isso mesmo. Eu distinção. vou te fazer uma proposta, Karen. Eu estou vendo que a gente está chegando às 9, né? Eu vou te fazer uma proposta. Pega todas essas perguntas que tem aqui, com os nomes das pessoas, tá? E eu e a Kátia, nos propomos, e a Norma, né? Nos propomos a responder a todas as perguntas, porque E a Karen junto. e a Karen junto, pode ser. É porque eu tenho um compromisso agora às 9 horas. Eu vou embarcar, eu tenho que estar no aeroporto daqui a pouquinho e eu preciso sair daqui, né? E eu sei que a Kátia tem um compromisso também. Então, eu me proponho a responder para vocês, né, por escrito, todas as dúvidas, se as gurias não quiserem assumir essa tarefa. Não, vamos Tá fazer bem. junto. E assim, e vamos fazer mais momentos como esse, que eu acho que são muito Isso. importantes. O É, Conceia Tá bem. quer estar perto da é. Sociedade Protetora dos Animais e das pessoas que defendem essa causa, porque nós nos consideramos também pessoas que estamos protegendo e cuidando desses animais. Uma coisa que eu Tá queria, bem. antes de me despedir de vocês, eu queria dizer uma coisa para vocês, aproveitando este fórum aqui. Eu sou gaúcha, tá? E como gaúcha, eu quero agradecer imensamente a todas as ONGs aqui presentes pela ajuda imensurável que tem dado, né, para a manutenção dos animais lá no sul. Olha, eu tenho amigas que estão trabalhando e elas estão, assim, encantadas com o apoio e com todo o suporte que os voluntários das ONGs têm dado. Então, eu não podia deixar de agradecer a vocês, porque aqui eu sei que tem pessoas que participam de diversas ONGs, então eu agradeço imensamente, né, o carinho e a disposição de vocês de ajudar ao meu estado que está desmanchado lá. Tá bom. Bom, então, para a gente manter o compromisso do horário, eu agradeço, então, a todos que
participaram, principalmente as nossas convidadas. Vamos fazer isso mais vezes. A gente vai selecionar aqui. Acho que a gente conseguiu abarcar as perguntas, mas a gente com- é, compartilha com vocês os comentários, as perguntas para abordar futuramente. E é isso, todos vocês que estão aqui, por favor, nos acompanhem, participem, entrem lá, comentem na minuta. Eu vou passar a palavra para você, Mariângela, só para finalizar, e aí a gente encerra. Pode falar. Tá, ok. Tá ouvindo, né? Sim, E, sim. bom, eu vou falar rapidinho. Como eu disse, sou médica veterinária, ativista pela proteção animal há mais de 40 anos, e eu conheço essa história da criação do PL, que se transformou na Lei Arouca, né, antes dele começar. Essas discussões foram feitas no Rio, eu participei dessas discussões, sei por que, quando e como se começou a discutir a criação desse projeto de lei. Houve um grupo na Fiocruz, que a Norma participou, e eu participei das discussões em outro grupo, formado por pesquisadores da área de saúde. Eu sei muito bem como isso tudo aconteceu. E eu só queria deixar bem claro o seguinte, porque foi citada a proteção animal. Eu quero dizer bem claro o seguinte, que nenhuma ONG de proteção animal que tenha seriedade nos seus propósitos apoia a utilização de animais em pesquisa de nenhuma espécie, porque isso vai contra os princípios da proteção animal. E, entre eles, um dos mais importantes é exatamente abolir a exploração animal. Então, ONG de proteção animal não cede nem apoia a utilização de nenhuma espécie de animal. Existe uma lei que tem o objetivo de reduzir esse tratamento mais cruel que possa ser feito, mas não apoiamos, não cedemos, e isso, na verdade, quer dizer, em espécie alguma, a gente aceita esse tipo de atividade. Só para deixar claro isso. Obrigada. Muito obrigada, Mariângela. Bem importante o seu comentário. Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite e Boa espero que noite, vocês pessoal. participem lá da minuta e coloquem seus comentários. E a gente fica à disposição para quem quiser tirar dúvida, perguntar, enfim, contribuir de outras formas. Acompanhe a gente nas redes sociais e é isso. Boa noite a todos. Ô, Karen, você gravou tudo, né? Sim, tá gravado. Beleza. Luísa, boa viagem. Vai embora que você vai perder o avião. Tchau, A gente Kátia. vai Te cuida. disponibilizar. Tchau, A gente. gente vai Obrigada pela disponibilizar. oportunidade. Obrigada. A gente vai disponibilizar a gravação e no nosso Instagram, no nosso site, e aí fica disponível para todo mundo. Falou. Boa noite, gente. Pessoal, obrigada, Tchau. hein? Tchau, tchau.